Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, Senhora Membro do Governo, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, a Assembleia da República evoca hoje a memória do Presidente Jorge Sampaio, que recentemente nos deixou nesta que foi a sua casa durante 5 mandatos. Despede-se hoje de Jorge Sampaio, deputado, de Jorge Sampaio, autarca, de Jorge Sampaio, Presidente da República, de Jorge Sampaio, humanista e estadista, mas, acima de tudo, de Jorge Sampaio, o cidadão comum que nunca deixou de o ser. E falo no cidadão comum porque foi só o que sempre quis ser, assumindo com toda a naturalidade e humildade todas as funções da mais alta responsabilidade que exerceu. Esse exemplo do político maior que nunca se esqueceu da sua qualidade de cidadão comum é um património que deve servir de exemplo a todos quantos na vida assumem funções de alta responsabilidade, seja na política, onde é uma exigência, seja em qualquer outra área da sociedade. Licenciado em Direito e advogado de profissão, foi desde muito cedo um forte defensor da causa pública, da liberdade e da democracia. Realça o sentido cívico que envolvia em todas as suas intervenções e ações e que faziam parte da sua natureza, como claramente se viu e sentiu na sua luta de apoio aos refugiados, quase até ao último dia da sua enorme vida. Que este exemplo de sentido cívico dure e perdure em todos e, sobretudo, nas gerações mais novas, como razão maior de tudo o que fazemos e faremos. Devemos-lhe a persistente ação política da oposição e combate à ditadura. Devemos-lhe também a ele, por isso, o Portugal que agora vive em democracia e em liberdade. Foi extraordinariamente importante o papel que desempenhou nos anos da Revolução no diálogo com a ala moderada do MFA, na qualidade de ativo apoiante das posições do chamado Grupo dos Nove, onde se destacava o coronel Melo Antunes, seu amigo. Foi um cidadão do mundo e uma mente aberta, dando um contributo determinante para a união, a cooperação e a diplomacia. Enquanto membro da Comissão dos Direitos do Homem no Conselho da Europa, defendeu de forma exemplar os direitos fundamentais e contribuiu para a fiel implementação dos princípios contidos na Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Foi influente e elevou o nome de Portugal além fronteiras, enquanto co-presidente do Comitê África da Internacional Socialista, na presidência da União das Cidades de Língua Portuguesa, como vice-presidente da União das Cidades Ibero-Americanas, como presidente do Movimento das Eurocidades e da Federação Mundial das Cidades Unidas. Em 1996, quando foi eleito Presidente da República, encetou 2 mandatos que, de forma consensual, foram considerados de grande dignidade e de grande sentido diplomático, de proximidade e de franco compromisso com o povo português, destacando-se o elevado sentido institucional, que se revelou, por exemplo, enquanto Comandante Supremo das Forças Armadas, onde tudo fez para preservar a respectiva integridade, bem como a continuação do seu reconhecimento e importância para a defesa externa do país, assim como para a execução de missões de apoio às populações em situações extremas, algumas vezes mesmo contra algumas vozes da sua área política. Jorge Sampaio foi um homem de esquerda, com fortes convicções, a que foi sempre fiel na sua ação política, nunca deixando de ter um papel determinante na persecução dos valores e princípios que defendia e assim conquistando o seu lugar único, pessoal e intransmissível. Nem sempre podemos partilhar da mesma visão, nem sempre concordamos sobre o melhor rumo. Por vezes tivemos profundas divergências, mas o que fica da relação institucional com o Presidente Jorge Sampaio é uma saudável diferença no pensamento e na ação, pautada pelo respeito, pela estima e pela recíproca consideração política. Jorge Sampaio deixou-nos, na sua forma de viver e exercer a vida política, um manual de boas práticas que não pode ser ignorado no dia-a-dia e que se traduz no cumprimento da palavra, na frontalidade e na verdade, no compromisso, na seriedade, na retidão e na elegância do trato.
Temos todos a obrigação de também aqui evocar Jorge Sampaio como um homem da verdade, que George Orwell também definiu como uma revolução num tempo de engano universal. O que tanto nos falta, e que tanto nos falta esse exemplo de verdade, de compromisso e de seriedade. Saibamos honrá-los. E as causas de Jorge Sampaio nas quais se destaca e de principal impulsionador, foi a de principal impulsionador na libertação de Timor. Os portugueses deram as mãos por um povo fisicamente tão distante, mas histórico e culturalmente tão próximo, e lutaram pelos direitos dos timorenses como se fossem os seus, num abraço solidário e fraterno. Timor-Leste nasceu do esforço conjunto de muitas pessoas que defendiam a vitória da democracia e da liberdade. Jorge Sampaio foi um dos grandes embaixadores desse combate e um dos primeiros a testemunhar o nascimento de Timor livre. De tal forma que hoje é nosso e é dos timorenses. Partilhamos por ele admiração e agradecimento. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, em meu nome e em nome do Partido Social Democrata, endereçamos à família e aos amigos de Jorge Sampaio as nossas profundas condolências. É reiterado o nosso orgulho em ter tido Presidente Sampaio na defesa de Portugal e dos portugueses. É verdadeiro o respeito que nos merece o seu legado e a sua herança política na dedicação à causa pública. Jorge Sampaio honrou o país e honrou-nos a todos, porque, antes de tudo mais, nunca quis outra coisa que não fosse continuar a ser um cidadão comum. Tenho dito.